Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo mês, iniciando um novo tema. E esse mês o tema chama-se Eu Não Posso Desistir. A começar por hoje, onde vamos falar da justiça de Deus na minha vida. Porque quando estamos vivenciando dores, vivenciando situações desafiadoras e difíceis, tendemos a questionar a justiça de Deus. Porque analisando a ocorrência com a nossa conduta, muitas vezes concluímos que não somos merecedores, né, de viver o que nós estamos vivendo. Então vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, porque quando a gente compreende a justiça divina, nós damos um outro sentido às experiências que nós estamos vivendo. E quando damos o verdadeiro sentido ao que estamos vivendo, nos sentimos motivados a suportar os desconfortos desse desafio e a agir em resolutivas que nos ajudem a sair dessa situação, respeitando a providência divina. Então eu começo já indicando a leitura do Livro dos Espíritos, terceira parte, onde fala das leis morais. É uma parte do livro que começa nos explicando sobre a lei natural da vida, nos elucidando a diferença da lei natural, que é a lei da verdadeira vida, é a lei divina, e a lei humana, a lei do homem, a lei que nós construímos aqui para a nossa convivência, para o funcionamento, né, da relação em sociedade. Então, os espíritos nos elucidam que a lei do homem, a lei humana, muda, né, é mutável. Por quê? Ela vai alterando conforme nós vamos progredindo. Então, nós somos criados simples e ignorantes, chegamos no mundo de uma forma muito primitiva, lutamos pela nossa sobrevivência, não temos ainda moralidade, né? E aí a gente define regras de convivência e de relação social que são coerentes com o nosso interesse em sobreviver. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, vamos lutando por mudanças na lei, porque o nosso senso de justiça muda. Aquilo que a gente achava que não tinha importância, a gente aprende que tem. Então a gente passa a modificar a balança da justiça. E aí a gente começa a lutar para que a lei seja mais justa, contemplando esse novo aprendizado, essa nova sensibilidade que a gente desenvolveu. Por isso a nossa lei sempre está se modificando mesmo, vira e mexe nós despertamos para a consciência de que determinadas coisas não são justas, não são respeitosas e invadem e violentam, né, as pessoas porque ultrapassa o limite do bem-estar, né, no que se refere a respeito, à, à sobrevivência, aos direitos, né, aos méritos, e assim vai. Já a lei natural é a lei imutável. Ela não muda. Por que que a lei natural não muda? Porque Deus é perfeito. Deus não está modificando a sua visão de vida. Deus não está ampliando a sua consciência sobre o que é o bem e o mal, sobre o que respeita e o que não respeita. Deus é perfeito. Então, na perfeição, né, soberana, não há mudança, não há o despertar de uma nova inteligência, porque a inteligência já está completa. E Deus, então, criou, né, o mundo e criou o espírito sob as leis naturais,
que é a lei divina. Então, independente da modificação que acontece na lei humana, a lei divina é imutável. E aí, então, eu trago uma questão do Livro dos Espíritos, que está nessa parte que eu sugeri, a leitura. A terceira parte, que é a parte que fala das leis morais, tem diversos capítulos, onde vai fatiando, tá certo? As leis que contemplam as leis morais. Então, a gente tem a lei de sociedade, a gente tem a lei de conservação. Inclusive, no nosso programa, tem episódios em meses anteriores que resumem de uma maneira bem, vamos dizer, superficial mesmo, né? Cada lei dessa, porque a ideia era dar uma pincelada para que se entenda o que a lei natural nos ensina. Mas eu indico a leitura, porque a leitura é rica, é mais detalhada, e uma lei complementa a outra, esclarece a outra, então com certeza você vai ter um esclarecimento muito mais rico do que somente acompanhando aqui, né, as nossas reflexões. Então, eu pego uma das partes que está dentro das leis morais, no capítulo 11, que fala lei de justiça, de amor e de caridade, e eu vou destacar uma questão, que é a 879, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí os espíritos respondem assim: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A caridade consiste em servir. Há um equívoco no entendimento da caridade quando as pessoas acham que o ato da caridade é uma ação específica de doação material. Bom, caridade é servir. Então, tudo que eu fizer pela benevolência, né, pensando no bem do próximo, eu estou praticando a caridade. Portanto, sim, fazer doações materiais é um ato de caridade. Tirar um dia da nossa semana para visitar casas carentes, para visitar pessoas, personalidades que precisam de apoio, de ajuda, claro que é caridade. Você está abrindo mão de comodismos, de confortos ou até de coisas suas para ofertar ao outro. Você está servindo. Acontece que, às vezes, por nós fazermos isso, a gente acha que é um espírito caridoso. Eu dou, né, coisas, matéria, eu visito lugares, eu faço trabalho voluntário. E sim, já é um grande exercício da prática do amor, porque, de novo, eu estou colocando os meus esforços e os meus recursos em benefício do outro. O equívoco está em achar que uma ação isolada aqui ou ali já me caracteriza como uma pessoa caridosa. Então, nessa passagem do Livro dos Espíritos, em que eu trago, os Espíritos trazem Jesus como exemplo, porque Jesus viveu na caridade. E o que é viver na caridade? É você canalizar seus esforços em benefício do todo. Né? E é a benevolência. O que é a benevolência? É você fazer o bem pelo bem, não é procurando ter algo em troca. Então, nós precisamos compreender a caridade como uma atitude continuada,
quando eu estou numa sala de reunião, no trabalho, e alguém fala alguma coisa que me irrita ou me desrespeita, e eu vou ter a minha natureza de reagir na mesma linguagem agressiva ou desrespeitosa, mas eu escolho administrar as minhas emoções para não ferir o outro e para solucionar. Então eu vou buscar a melhor maneira de me posicionar, ensinando o outro a ter respeito por mim e por ele mesmo. Então eu não vou agredi-lo, eu vou procurar um mecanismo educativo. Entende? Não é que eu vou ensinar as pessoas a não terem respeito por mim ou umas pelas outras, mas eu vou buscar uma maneira de educar com respeito ao outro e a mim. É trabalhoso fazer isso quando isso não é da minha natureza. Então eu vou sentir a raiva, eu vou sentir o impulso de uma atitude, mas eu vou escolher administrar isso pela harmonia, compreendendo inclusive que o outro também está passando pelo processo de desenvolvimento dele. Possui equívocos, possui ignorâncias, possui destroços psíquicos e emocionais e não está sabendo lidar com isso. Então ele está agindo como ele sabe agir. E não é uma competição de quem está acima ou quem está abaixo. Somos todos aprendizes. Quando eu escolho canalizar meus esforços para transformar este desconforto em harmonia ou num ato responsável ou educativo, eu estou agindo em caridade. Porque eu estou alimentando o bem. Percebe? Eu posso não estar neste momento, numa casa carente ajudando, mas o esforço de vivenciar algum desconforto, de dedicar, né, a minha inteligência, as minhas habilidades em colaborar, em contribuir, é um ato de caridade. Então a espiritualidade explica que a justiça, né, o homem justo, está no exemplo de Jesus, porque Jesus não parava para ser caridoso. Pessoal, agora é a minha hora de ser caridoso, né? Agora é a minha hora de doar. Não, a minha hora agora... Não, ele tinha isso na prática do dia a dia. E chegaremos lá, chegaremos lá. Mas para que a gente chegue lá, nós precisamos vivenciar o benefício da encarnação, que, através de cenários e contextos diferentes, nos desperta a inteligência. Pois bem, e onde está então a justiça? Na experiência que eu estou vivenciando. Está exatamente na proposta educativa. Precisamos primeiro lembrar que você não foi criado agora. Você foi criado há muitas vidas atrás, há muitos séculos, né, há milênios atrás. E você não é primitivo. Então, você já teve diversas encarnações. Ora, pouco tempo atrás, nós cortávamos a cabeça das pessoas em praça pública e isso era a lei, né? Se não estávamos lá cortando, estávamos aplaudindo ou estávamos tendo a nossa cabeça cortada. Então perceba que na sua história há muitos equívocos vivenciados lá atrás. Muitas dores te foram causadas e muitas dores você causou. E na lei de justiça, que está contemplada na lei de amor, nós iremos conquistar o amor pelo próximo, o amor fraterno. Então, onde eu feri, eu vou ter a oportunidade da reparação. Onde eu fui ferido, eu também terei a oportunidade da reparação pela outra parte.
Por isso que é bacana ler toda a etapa das leis morais, porque uma lei vai elucidando a outra, né? Mas, por exemplo, a gente tem a lei de sociedade contemplada na lei natural, dizendo que precisamos viver em sociedade para que exercitemos o ato de amor, servir. Mas como ainda estamos nos desenvolvendo, aí vem a lei do progresso. A lei do progresso diz que a gente não progride em um passo só, né? Tem que ser um passo de cada vez. Eu aprendo uma coisa para poder aprender outra, para poder aprender outra. Então, na relação de sociedade, eu vou pôr em prática os meus conceitos, as minhas crenças, ainda na ignorância. Portanto, eu não vou ser justa o tempo todo com as pessoas, porque eu ainda não compreendi, né, o que é ser justo, o que é ser respeitoso e amoroso e caridoso e servir. Então, eu vou me equivocar com você. E quando eu tiver essa atitude com você, vai gerar um efeito. E aí a gente tem a lei de conservação também contemplada nas leis morais, trazendo justamente isso. O que eu faço gera um efeito, né? Então, eu preciso conservar a harmonia. Eu não posso tomar decisões e ter atitudes sem me responsabilizar pelas consequências. Aí vem a lei de liberdade, também contemplada nas leis morais, dizendo assim: você é cobrado por aquilo que você tem condição, você tem capacidade de se responsabilizar. Portanto, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Por quê? Quanto maior o conhecimento, mais liberdade você ganha de fazer escolhas, sem que Deus tenha que assumir pela providência divina, né? Tenha que intervir, porque você tem conhecimento, então faça a sua escolha. Então, quanto maior o conhecimento, maior a liberdade. E por ter maior conhecimento e liberdade, maior a nossa responsabilidade. Então, eu me relaciono com você e eu tenho atitudes que geram efeitos aí. E se esse efeito for uma desarmonia, a minha própria natureza em viver em harmonia com a lei de amor, lá na frente, vai me trazer a vontade de reparar isso com você. Por que lá na frente? Porque hoje, quando eu agi, eu fiz a escolha de agir assim e te causou algum prejuízo. E eu vou continuar vivendo a encarnação, e eu vou continuar aprendendo e ampliando o meu senso de justiça. Então, quando eu chegar lá na frente, eu vou olhar para trás e falar: nossa, aquilo que eu fiz achando estar certo não foi correto. Aí eu me arrependo. E o sentimento natural do arrependimento me leva a querer reparar isso. Por esse motivo, nós estamos vivenciando experiências que são efeitos do que eu não estou fazendo agora. São efeitos do que eu fiz em vidas anteriores. Mas por que eu estou vivendo esse efeito só agora? Que eu já tenho uma atitude diferente. Porque só agora você tem conhecimento suficiente para aprender com essa experiência. Porque o objetivo da experiência é nos educar. Então, Deus não me coloca num lugar que eu não vou conseguir compreender, aprender e me transformar. Por isso, cada um carrega a cruz que consegue carregar. A lei de liberdade explica bem isso. Eu faço as minhas escolhas, gero efeitos e se eu preciso ter um aprendizado sobre isso e já tenho conhecimento para aprender, já tenho preparo, capacidade para aprender, o efeito já se aplica na minha vida, nessa mesma jornada, nessa mesma encarnação. Mas tem situações que o efeito somente me perturbaria, me desviaria do aprendizado, porque eu ainda não tenho conhecimento básico para compreender a experiência.
Então essa experiência reparadora eu vou viver em outra vida, talvez na próxima, talvez daqui a 3 vidas, talvez daqui a 10 vidas, porque eu preciso ter um embasamento de conhecimento para aprender a partir da experiência. Então, tem situações que você está vivenciando hoje que são efeitos das escolhas que você vem fazendo nessa vida. Tem situações que você está vivendo hoje que são efeitos de escolhas que você fez em vidas anteriores. E a ideia de viver essa experiência hoje não é viver por viver. Ah, porque lá atrás eu fiz tal coisa, agora eu tenho que viver isso. Não. É educativo, é aprender. Então, reflita sobre o que essa experiência está solicitando de você de comportamento, de conduta, de reflexão, porque tem uma proposta educativa. E há um equívoco em pessoas dizerem, ah, é meu karma, eu tenho que viver. Não, você está vivendo isso como proposta educativa, então você só vai aprender com isso se você buscar solução, se você lutar para sair dessa situação, se você aprender com tudo isso, se você mudar sua conduta, entende? É justamente buscando resolver que você vai acabar desenvolvendo novas habilidades e adotando uma nova conduta. E aí, a partir daí, você vai compreender que tudo o que está acontecendo na sua vida é coerente com a proposta educativa de Deus para você. Não tem a ver com castigo, não tem a ver com vingança, com abandono divino, pelo contrário. Os momentos que estamos vivendo nossos desafios são os momentos em que a espiritualidade maior mais está próxima da gente, porque eles sabem que vai ser trabalhoso, que vai ser doloroso. Mas todos esses momentos vêm como um impulsionamento para o seu crescimento, um impulsionamento para a sua evolução. E por isso não vale a gente comparar a nossa vida com a vida do outro, porque embora o outro possa estar tendo atitudes muito mais atrasadas e injustas do que a gente, e aí a gente acha que ele está tendo experiências privilegiadas, que ele tem muito mais do que ele merece, não vale a pena a gente fazer esse tipo de análise, porque o que ele está vivendo tem a ver também com uma proposta educativa para ele. Então, tem um propósito de desenvolvimento da inteligência intelectual e moral dele ali, além de reparações que ele pode também estar vivendo, ou algumas coisas que sim, ele merece até viver de dificuldades e de desafios para o próprio desenvolvimento dele, ele só não está vivendo agora porque ele não está preparado para aprender com essa experiência, o que não significa que ele não vá viver, ok? Então, se concilie com a sua vida, compreenda que a sua vida é exatamente o que você precisa para aprender, para se desenvolver, e Deus, como um Pai perfeito e amoroso, é fiel às nossas necessidades. Dialogue com Deus, reze, abra seu coração, fala das suas angústias, das suas dores, dos seus desejos, converse todos os dias, toda hora, se relacione com o Pai e vigia, perceba o que essas situações estão te provocando de desenvolvimento. E aí você vai crescer e lá na frente você vai falar, fez sentido ter vivido tudo aquilo. Realmente eu sou uma outra pessoa por conta dessa educativa que eu vivenciei. Semana que vem, então, a gente continua com o nosso tema Eu Não Posso Desistir. Até lá!